Pode adorar, pode adorar. Não, isso. Glorifica Ele. Exalta Ele. Foram muitas batalhas. Foi ano de guerra. Mas o Senhor está contigo. Oh, Ele é teu Pai. Ele é o teu Pai. Aleluia. Eu sinto uma graça, irmão. Isso, eu sinto uma graça. Aleluia. Ele é o teu Pai, aleluia. Nos momentos mais difíceis, é só a Ele que você tem que recorrer. Tem hora que não tem ninguém. Às vezes o teu esposo, a tua esposa, teu irmão está do teu lado. Mas parece que você está só. Mas o Senhor, quando tu chama Ele, irmão, a tua necessidade parece que sai assim, ó, do nada. É porque você tem um Pai. Você tem um Pai. E quem tem Pai, irmão, o filho chama pelo Pai. Ô Pai, pequei contra ti. Aleluia. Oh, aleluia. Diz forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Diz forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, não de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, não de guerra.
Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no profeta menor Ageu. O profeta Ageu no capítulo de número 1. Quem tem a Bíblia do culto, 1094. 1094. Na Bíblia do culto. Glórias a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar, amém? Está na sua vida, aleluia. Ageu, capítulo de número 1, e o versículo de número 8, ou melhor, o versículo 7, englobando o versículo 8. Versículo 7, e o capítulo de número 1 de Ageu. E assim diz o Senhor dos Exércitos: meditai cuidadosamente nos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e reedificarei esta casa, porque me agrada dela, e seja glorificado nela, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Amém? Louvado seja Deus. Você que ainda não achou, preste atenção aqui, depois você procura. Amém? Olhe para cá. Não sou bonito, mas olhe para o altar, que na minha retaguarda tem os homens e mulheres. Deus é muito bonito, amém? Mais do que eu. Então olhe para cá. Fique seus olhos aqui, queridos. Israel foi levado a cativo aqui. É a última levada, a qual Israel está voltando do cativeiro. O templo do Senhor está parado. A obra parou. Porque 3 homens se levantaram contra a obra do Senhor. Você conhece muito bem, eu chamo esses 3 homens de a trindade satânica, que são 3, né? Então eu chamo porque a trindade, muitas das vezes, é colocada como coisa humana. Então eu chamo de trindade satânica. Pai, Filho e Espírito Santo eu chamo de divindade. Aleluia. A obra está parada, porque esses homens se levantaram contra a obra. E ali, Deus vai levantar Ageu para poder profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo voltando do cativeiro, Zorobabel está ali na frente, mas o povo voltando do cativeiro, o povo vai simplesmente, irmão, fazer as suas casas, esquecendo da casa do Senhor. Então o Senhor dá livramento, o Senhor guardou, tirou do cativeiro, e ao invés do povo ir para a casa do Senhor, edificar a casa do Senhor, eles tomam como se a preocupação de construir as suas casas. E aqui no texto diz que o Senhor desagradou-se muito do seu povo. Porque o que Deus esperava, irmão, era que eles fossem direto construir o templo do Senhor. Para que ali no templo do Senhor venha até o mantimento, venha até como suprir as necessidades dos mais carentes do seu povo. Mas o povo simplesmente, eles vêm do cativeiro e vão direto para os seus próprios interesses. O interesse do Senhor ficou para depois. Eles não construíram. Então Deus vai levantar Ageu. E Ageu vai começar a despertar, levantar alguns sacerdotes, como Josué, outros sacerdotes, para que esse templo seja edificado. Agora Deus fala com eles: olha, pense bem, vocês vão para o caminho, vão entrar no caminho, mas eu quero uma reflexão. Simplesmente, irmão, o caminho que Deus está falando aqui não é o caminho terreno, é caminho mental, é sentimento, é pensar. Pense bem agora o que vocês estão fazendo, porque
tirei você, outro Deus não tiraria, se não fosse o Deus de Israel. E muitas das vezes, irmão, não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes Deus nos tira do cativeiro, tira a nossa família do cativeiro. E muitas das vezes, ao invés da gente agradecer ao Senhor, fazer um culto de ação de graça, muitas das vezes nós vamos viajar, nós vamos passear, muitas das vezes nós vamos, talvez para um restaurante muito caro, não sei, comemorar a vitória. Mas Deus quer que honramos a Ele, vindo à casa dele. Porque, irmão, não haveria outro lugar para o povo de Israel adorar, se não fosse a casa do Senhor. E a casa estava em ruína, a obra estava parada. Os inimigos pareciam que tinham vencido Israel, mas ninguém vence o Senhor. Então, quando Deus levanta Ageu, irmão, e o Ageu profetiza o povo começa a se animar. Deus diz: olha, sobe o monte, aleluia, e vão cortar madeira, vão pegar lenha, vão pegar madeira para edificar a minha casa, porque dela edificada eu me agrado, aleluia. E eu, como sou um obreiro curioso, eu fui perguntar ao Senhor: Senhor, isso é história, isso está na história, mas me diz espiritualmente. Deus falando comigo espiritual disse: filho, é mais ou menos assim. Quando a gente tira um obreiro, não importa alguém que estava me adorando, alguém que estava na obediência, e muitas das vezes essa pessoa estava em cativeiro, eu fui lá, libertei do cativeiro, aleluia, e simplesmente esta pessoa deixa de me adorar. Eu digo: Senhor, ainda não entendi. E Deus disse: filho, a casa que está destruída não é a casa chamada madeira, pedra. A casa que está destruída é o físico, é a pessoa, aleluia. Somos nós que carregamos, porque o apóstolo Paulo disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus queria habitar dentro do homem. O que Deus queria, aleluia, é falar através das cordas vocais do homem. Então Deus fez o homem como seu templo, como um altar de adoração. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado, pare de olhar para mim agora e diga: você é um altar de adoração. Ah, tu não pegou? Diga mais forte: você é um altar de adoração do Senhor. Aleluia, era isso que Deus queria. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor nos tira do cativeiro, queridos, nós somos a casa do Senhor, e em vez de nós deixarmos Deus habitar dentro de nós abrimos o coração para outras coisas, para outras informações que o mundo emete por aí, aleluia. Mas Deus fica triste com isso. Mas o Senhor diz para nós hoje: repense bem os seus caminhos, aleluia, porque eu me agrado através da sua adoração, porque você é minha casa escolhida essa. Olha de novo para o teu irmão, diga: você é casa do Senhor, aleluia. Quem disse que você é casebre, é mentiroso, diga: você é a mansão do Senhor. Não, você não é um barraquinho do Senhor, não, casebre, não, você é palácio, você é palácio do Senhor, aleluia. E que todas as vezes que Deus falava com Israel, Deus falava no espiritual, e muitas das vezes o povo não entendia. E até hoje, irmão, é difícil a igreja entender os mistérios espirituais que Deus está falando. Deus está falando dentro desta palavra aqui, dizendo: olha, retrata os teus caminhos, porque eu me agrado quando você pede perdão, quando você se humilha na minha presença. Eu me agrado quando você reconhece que você não é nada sem a minha presença. Oh, aleluia. É verdade, Deus. O povo tem que cortar madeira, irmão, para fazer o templo, edificar o templo. Precisa adorar o Senhor. O templo, irmão, do jeito que estava, não tem adoração. Por quê? Porque não tem famílias. Aleluia. O que faz o culto, o que faz a igreja fluir é a família. É o projeto do Senhor. Sem esse projeto, irmão, o diabo parece até que está vencendo, parece até que está sendo vitorioso, aleluia. Mas o Senhor, irmão, Ele consegue até tirar uma família da presença, mas o Senhor levanta 2, 3, 4, 5 famílias para
povo: se vocês não me adorarem, aleluia, as pedras clamarão ao meu nome. Ageu profetiza, Senhor. Sabe por quê, irmão? O problema, irmão, não é o seguinte: tinha comida, o texto diz que tinha verde, tinha comida, tinha água, tinha bebida, tinha tudo. Mas qual é o problema, Francisco? O problema é a infidelidade do povo. Deus está dando. Deus estava dando o alimento. Deus estava dando a roupa para se agasalhar. Deus estava dando a água para matar a sede. Aleluia. E por que esse povo, em vez de ir construir a casa de Deus, foram primeiro pensar nos seus pensamentos? Foram primeiro pensar em si próprio, em seus narizes? Por quê? Aleluia. Se Deus arrancou eles do cativeiro, se Deus tirou ele das garras de Satanás, aquilo que Deus promete, Deus faz. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre na tua vida, na minha vida. Irmão, desde quando eu me converti, nunca me faltou